E agora, pessoal, vamos fazer um link ao vivo com o nosso repórter Wagner de Oliveira, que está na cidade administrativa, bem ao lado do governador Romeu Zema. E a gente vai saber que outras informações o governador tem para compartilhar conosco sobre o andamento das ações de combate ao coronavírus. Wagner, boa noite. Primeiramente, eu gostaria que você perguntasse ao governador, por favor, se ele já tem uma data para o comércio voltar a funcionar aqui no estado. Boa noite, Inácia. Boa noite para você que está com a gente aqui no Jornal Band de Minas. Pois é, Inácia, nós estamos aqui com o governador de Minas, Romeu Zema. Governador, seja bem-vindo. Obrigado por atender o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Primeiramente, a Inácia queria saber do senhor se já existe uma data definida para a reabertura do comércio aqui no estado. Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós ainda não temos essa data correta. Nós estamos acompanhando a curva de casos de infectados em Minas Gerais e, a depender dessa evolução da curva, nesta e na próxima semana, é que nós iremos decidir a data de reabertura do comércio. Governador, no estado de São Paulo, o governador João Dória já definiu que o isolamento social deve durar pelo menos até o dia 22 de abril. Depois vai ter outras reuniões. Aqui no estado, quando o senhor liberar, o senhor pretende liberar por regiões ou vai começar por algumas cidades específicas? Como é que vai ser aqui no estado de Minas? Wagner, muito provavelmente nós vamos fazer esta liberação por regiões e por atividades. Lembrando que algumas atividades devem ficar meses sem acontecer, tipo eventos esportivos onde milhares de pessoas aglomeram, eventos noturnos, shows onde centenas de pessoas aglomeram. Esses deverão ser as últimas atividades a serem liberadas. Governador, falando de educação, já existe uma data definida para a retomada das aulas, tanto nas escolas públicas e privadas também, governador? Não, Wagner, nós ainda não temos essa definição. Tudo indica que deverá ser em meados de maio, mas seria prematuro ainda nós definirmos uma data neste momento. O pagamento do Bolsa Merenda no valor de R$50 para as 380 escolas em situação de pobreza aqui no estado, vai chegar às famílias de que maneira? O senhor já tem essa definição para a gente orientar e passar para essas famílias? Já sim, Wagner. Queria completar a informação. São 380 mil crianças de famílias extremamente pobres que estarão recebendo um cartão que será carregado todo mês com R$50, porque essas crianças antes frequentavam a escola. Com a suspensão das aulas, elas deixaram de ter acesso à merenda escolar, que em muitas vezes era a principal refeição delas. A partir de agora, as famílias vão poder carregar esse cartão todos os meses com R$50. O senhor já conseguiu antecipar o pagamento dos servidores da saúde e também da segurança pública, mas ainda não informou a escala de pagamento de outros trabalhadores do estado. O senhor prevê mais atrasos em pagamentos, governador? Wagner, infelizmente sim. Desde que eu assumi o governo, eu tive o privilégio, se é que posso dizer isso, de pelo menos definir datas de pagamentos, porque nós tínhamos uma receita no decorrer do mês uniforme. Infelizmente, com a pandemia, a nossa receita caiu muito e, além disso, ela ficou totalmente irregular. Então, eu não quero assumir um compromisso sem que antes eu tenha uma certeza. Não quero mentir para o funcionário público. E quero deixar claro para o funcionário público que nós não demos essa data por absoluta falta de condição. Nós não temos condição de prever a entrada de recurso nos próximos dias. Está totalmente incerta, como já aconteceu a semana passada e na anterior. Mas assim que nós tivermos, vamos estar definindo a data e quero deixar claro, o meu grande sonho é pagar tudo em dia. E eu estou trabalhando para isso, buscando outras alternativas. Belo Horizonte deve ter perda de arrecadação de R$500 milhões esse ano, só na cidade de Belo Horizonte. O senhor já tem uma previsão qual que será o prejuízo pela falta de arrecadação em todo o estado? A arrecadação caiu e o senhor prevê também corte no número de servidores? Wagner, a arrecadação já caiu e muito. A previsão nossa, a última que nós fizemos, é uma perda de R$7,5 bilhões por ano. Isso significa que de agora até o final do ano nós estaremos arrecadando por mês menos quase que R$1 bilhão.
esse valor vai realmente fazer muita falta, porque o estado de Minas, vocês sabem muito bem, não era um estado que tinha reservas. Quando eu assumi o estado, pelo contrário, nós tínhamos dívidas. Estamos, sim, reduzindo despesas nesse momento. Já fizemos uma redução de despesas de 49% em cima do que já estava reduzido. Isso em todas as áreas do estado. Mas é insuficiente para poder evitar esse novo rombo de 7 bilhões e meio. O que nós conseguimos fazer foi coisa de 1/3 desse valor, cerca de 2 bilhões de reais. Governador, falando agora de saúde, o estado irá começar a realizar testes em um número maior, considerando hoje um contingente de quase 50 mil casos suspeitos aqui. O que o senhor tem a falar sobre esse assunto? Sim, a questão dos testes, muitas pessoas reclamam, e com fundamento, que não há testes disponíveis. Nós já tivemos aqui oferta de milhares de marcas de testes, com custo acessível, mas que não são testes confiáveis, que acusam apenas em metade dos casos o certo. Para que serve um teste desse? Para nada. E o teste que é bom é o teste que leva algumas horas, que vai para o laboratório, e é neste que nós vamos estar priorizando. A FUNED, a partir da próxima semana, já vai estar fazendo 1.800 testes por dia. E isso vai dar uma agilidade nas nossas decisões e também atender melhor o público. Governador, falar de uma área que o senhor domina, de empresariado. Quais as medidas que já estão sendo adotadas para evitar a falência de algumas empresas no estado, evitando demissão de funcionários? O senhor, que conhece muito bem esse meio de empresas, lidar com funcionários, o senhor tem alguma estratégia, já está conversando com a sua equipe de governo sobre isso? Sim, Wagner. Vale lembrar que parte dessas medidas o Estado está adotando. O Simples foi prorrogado para que o empresário tenha maior prazo, 90 dias de prorrogação naquilo que ele vai pagar nos próximos 3 meses. Além disso, o BDMG vai estar disponibilizando mais de R$1 bilhão para empresas. Nós estamos acertando esses detalhes, mas as grandes medidas estão sendo tomadas pelo governo federal, porque ele é que tem acesso aos grandes bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e ele é que pode também, como já anunciou, estar pagando aqueles que trabalham no mercado informal um valor e complementando aqueles que trabalham no mercado formal e que nesse momento estariam sujeitos a perder o emprego. Vejo que o governo federal está agindo na direção certa, mas teria de ser mais ágil. Muitas vezes a decisão está levando tempo para ser efetivada na vida real. O senhor falou em governo federal. Com relação ao combate ao Covid-19, o senhor prefere seguir as orientações do presidente Jair Bolsonaro ou do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta? Eu te diria que, com relação ao Covid, mesmo entre especialistas, há divergências de entendimento. Tem pessoas que são favoráveis a uma tese, a outra. Eu diria que aqui em Minas nós seguimos uma coisa que é mesclada. Nós não colocamos todo mundo 100% em casa, proibido de colocar o pé na rua. Parte do comércio está funcionando, oficinas, assistências técnicas, eu recomendei que funcionasse. Porque senão um carro vai ficar parado, um caminhão não vai transportar, um trator não vai produzir. Eu diria que nós ficamos no meio do caminho, está dando certo. Minas Gerais hoje, proporcionalmente à população, é um dos estados que menos tem óbitos e casos de infectados. A Polícia Militar, o senhor vai autorizar a agir para fechar empresas que desrespeitarem a decisão do senhor? Não. Vale lembrar, Wagner, que a decisão de abrir ou de fechar estabelecimentos não é minha. Legalmente é uma atribuição de cada prefeito. E hoje no estado nós temos mais de 150 cidades que já liberaram várias atividades para estarem funcionando, por causa do prefeito. Então, quero deixar claro, essa atribuição é do prefeito e a Polícia Militar acata a lei local. Governador, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Band Minas e por aceitar essa entrevista aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu é que agradeço, uma boa noite a todos. Foi um prazer estar aí com você, Inácia. Um abraço. Voltamos com você, Inácia.
Tá certo, Wagner, obrigada. Agradeço ao governador também pela gentileza de nos atender por tanto tempo ao vivo. Bom trabalho aí.